Eu vou inicialmente ler o texto bíblico que justifica estarmos aqui, que dá a importância ao local, a devida importância, e depois teremos um pequeno testemunho e vocês vão entender por que eu pensei nisso na nossa viagem para cá, da Turquia para cá. Atos 16, a partir do verso 11, eu leio assim: tendo, pois, navegado de Troade. Onde é Troade? Estivemos lá, né? Tendo, pois, navegado de Troade, não é tão perto, nós vimos, fomos diretamente para Samotrácia. E no dia seguinte é Neápolis. Dali fomos a Filipos. Onde é Filipos? Estamos pisando nela. Cidade da Macedônia, onde estamos. Primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio. Saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um local de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, também passamos por lá, ela morava lá, de Tiatira, chamada Lídia, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu a isso. Entenderam por que Deus disse para Paulo: passa para a Macedônia, vá à Macedônia, porque havia uma pessoa aqui, muito especial, que precisava ouvir a mensagem de Cristo e aceitar o Evangelho. Eu convidei uma mulher, já que aqui nós temos a lembrança de uma mulher que foi não só a primeira batizada na Europa, o que marca a expansão do cristianismo para a Europa, que depois vai nos alcançar nas Américas. Olha que somos filhos de tudo isso, né? Lídia era uma líder, a nossa guia já nos colocou algumas coisas a respeito dela, creio que o guia também. Era uma mulher empreendedora, Deus escolheu à toa, né, essa pessoa, transformou sua casa em um pequeno grupo, em uma pequena igreja, e ali acolheu Paulo, acolheu os pregadores, né? E com certeza ela se estabelece, fica ali evangelizando as pessoas da região. Então eu convidei uma mulher também para falar alguma coisa, né? Acho que é muito apropriado, porque a Débora, nós nos conhecemos quando éramos recém-convertidos ao adventismo, né? Eu com 18 anos, ela com 15 anos, fomos batizados. A Débora, de certa forma, também foi uma espécie de Lídia, no sentido de que Deus a preparou para um momento muito especial. E eu gostaria que ela compartilhasse esse testemunho com vocês. Eu tenho certeza que o meu testemunho é muito semelhante ao de várias pessoas aqui. Algumas pessoas até já compartilharam comigo a sua conversão. E eu, como muitos de vocês, mesmo vivendo num país cristão, eu achava que conhecia Jesus, mas na verdade não conhecia. Porque eu nunca havia lido a Bíblia na minha vida, não tinha Bíblia na minha casa, né? Nós éramos cristãos nominais, dizíamos que éramos cristãos, que eu era cristã, mas na verdade não seguia os ensinamentos de Jesus, porque não conhecia, né? Achava que era. Conhecia fragmentos da vida de Jesus através de filmes, né, de professores que falavam na escola, de missas que eu ouvia, de pessoas que comentavam. Às vezes as coisas eram até contraditórias, não faziam muito sentido para mim. Eu não entendia por que Jesus tinha morrido na cruz, o que isso mudava na minha vida, o que significava isso para nós, para nossa salvação. Não entendia isso. Até que quando eu tinha 15 anos, Deus fez com que eu começasse a ler a Bíblia. A história é longa, eu vou resumir bem, tá? Mas foi assim, algo inusitado. Eu comecei a ler a Bíblia pelo Apocalipse, que não é comum, mas eu comecei a ler pelo Apocalipse. Alguém falou para que eu não lesse,
E eu com 15 anos, então, tive a curiosidade, então eu vou ler. Falaram para eu não ler, eu vou ler. E começando a ler o Apocalipse, eu vi que Deus traria um juízo um dia para esse mundo, mas que havia um povo de Deus que seria salvo. E eu comecei a pedir a Deus que eu fizesse parte desse povo. E algum tempo depois, pouco tempo depois, 2 missionários, né, 2 adventistas, bateram a porta da nossa casa e estudaram a Bíblia com a gente sobre o Apocalipse, revelações do Apocalipse. Então, resumindo bem, foi uma luta, um processo. Todos sabem que o novo nascimento não é fácil. A gente lê ali também a história da Lídia bem resumidamente na Bíblia, mas a gente não tem ideia da oposição que ela enfrentou para seguir a Jesus, né? E tudo que ela abriu mão e toda a coragem que ela teve e como ela abraçou esse amor tão grande que a gente abraça quando a gente conhece Jesus e como isso é transformador na nossa vida. E essa semente se espalhou, né? Porque Paulo veio aqui, teve esse amor de também sacrificar a sua vida, né? Imagina a gente estar fazendo esse caminho todo tão confortavelmente e Paulo suou bastante, né? Sofreu bastante para que a palavra chegasse até nós hoje. Então é uma gratidão muito grande, um privilégio estar aqui dentro desse lugar, onde essa semente foi plantada e chegou até nós. Amém. Como vocês podem perceber, existem muitas Lídias, né? E lídios modernos que são sensibilizados pelo Espírito Santo e Deus já está providenciando um meio para que eles sejam alcançados pela mensagem. No caso dela, ela desperta uma adolescente para ler a Bíblia, Apocalipse, fica curiosa, com medo de algumas coisas, e então Deus prepara 2 missionários para baterem a porta e ensinarem o Apocalipse. No momento certo. No momento certo em que ela estava preparada para receber essa mensagem. Como aconteceu com a Lídia, né? Ela estava com o coração aberto. E aí Deus traz Paulo daquela grande distância. Outra coisa que eu acho muito bonita, né? Paulo, à semelhança de Jesus, não se preocupava com grandes multidões, também com elas, mas também se preocupava com as pequenas audiências ou plateias, né? Plátano. Paulo veio para cá por poucas pessoas. Ele viajou muitos quilômetros, cruzou essa montanha que nós fizemos de ônibus, né? Veio parar aqui, é preso, apanha na cadeia, né? Fica todo machucado com seu amigo, louva a Deus mesmo tendo sido lacerado, né? Pelos flagelos ali, e por causa basicamente de uma pessoa. Jesus fez a mesma coisa quando pegou um caminho longo para no meio-dia, sol causticante na Samaria, encontrar uma mulher ali no poço, uma única mulher. Porque para Deus, cada pessoa é preciosa. Porque aos olhos de Deus, todos nós valemos muito. E Ele provou isso na cruz. Jesus derramando seu sangue por nós. Então não meça esforços quando o assunto for buscar pessoas para Jesus. Ser missionário. Vá à distância que for preciso para alcançar pessoas para Jesus. Esse local fala disso para nós. E fala mais, né? Fala de transformação, fala de batismo, né? Eu gostaria de saber aqui nesse momento, quantos gostariam de renovar o seu batismo, não mergulhando aqui, obviamente. No radinho. Se fosse possível até, eu acho que todos gostariam. Mas renovar diante de Deus aquilo que você já experimentou há 10, 20, no meu caso 30 anos, alguns há 5. Aqui temos pessoas que renasceram faz pouco ou bastante tempo, né? Vocês querem renovar esse voto com Jesus, de serem fiéis a Ele, custe o que custar, e serem usados por Ele para levar essa mensagem às pessoas? Quantos querem? Amém. Eu também quero. Eu, quando me tornei cristão adventista, eu pedi para Jesus que Ele me ajudasse a levar pelo menos uma pessoa por ano aos pés dele, a salvação, a encontrar aquilo que eu encontrei e que a Débora também encontrou. Para nós, quando ela chora, eu também choro. Para nós não há nada mais precioso do que ter Jesus, do que ter esse tesouro, né? Ele mudou completamente a minha vida.
Antes de eu conhecer Jesus como conheci, eu tinha muitas dúvidas, né, com respeito à existência, com respeito às origens, o universo. Vocês me conhecem o meu canal, sabe as coisas que me encantam e que me ocupam. Lá no passado eu tinha muitas dúvidas, não é que eu não tenha dúvidas hoje também, mas as certezas que eu encontrei em Deus, na palavra, me satisfizeram. Me deram paz, me deram estabilidade intelectual, espiritual, emocional. E o que eu posso fazer? Eu sinto um desejo ardente em mim o tempo todo de compartilhar isso com as pessoas. Já estou orando pelas nossas guias lá da Turquia. E já estou amando também os nossos queridos guias aqui da Grécia, né? E os motoristas e pessoas com quem a gente entra em contato e que eu sei que não é por acaso. Deus tem seus planos. E o amor de Cristo que enche o nosso coração nos faz amar as pessoas também. E querer que logo Jesus volte e nós estejamos com todas essas pessoas no lar eterno. Esse é o nosso desejo. Amém. Que esse local precioso aqui, maravilhoso, fique gravado em nossa memória, né? Nosso coração. E nos motive a ser como Paulo. Mas ser como Jesus, porque Paulo era um pequeno Jesus. Era um imitador de Jesus. Quero convidá-los a orar comigo agora e pedir que Deus confirme essa decisão que nós tomamos aqui. Não se esqueçam, hein? Vocês ergueram as mãos. Diante de Deus não é pouco. É uma decisão séria que nós tomamos aqui. Reafirmar a nossa decisão de seguir Jesus e ser usados por Ele. Vamos orar? Amado Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez te agradecemos a enorme, tremendo privilégio que nós temos de estar nesse bom lugar, aqui onde Paulo encontrou num dia de sábado, mulheres piedosas, sinceras, que estavam aqui prontas para receber a palavra. Bom Deus, aceita a nossa decisão, que aqui nós tomamos de renovar nossos votos batismais, nossos votos de ser fiéis a Ti, mesmo com nossas imperfeições, e especialmente também te pedimos, ó Pai, que nos uses como Teus instrumentos. Assim como Paulo, Silas, Timóteo e tantos outros, Barnabé, cristãos fiéis lá do primeiro século, não mediram esforços, não se intimidaram com as distâncias nem com as perseguições. Nós também sejamos fiéis no sentido de levar a Tua mensagem a todos com quem entrarmos em contato. Usa-nos como instrumentos de bênçãos. Nós oramos e te agradecemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Só mais um detalhe, queridos. Não é a ausência de uma sinagoga, de um templo de pedra, né, que impede as pessoas de serem fiéis a Deus no sábado, de guardar o sábado. Era um dia de sábado que Paulo se retirou para a natureza para adorar a Deus. E aqui encontrou mulheres que estavam fazendo a mesma coisa. Então, sejamos fiéis também nesse sentido, né? De reservar o memorial da criação de Deus para lembrar da criação de Deus e do Deus da criação. Aqui foi um sábado em que Paulo pregou para aquelas mulheres. Isso para nós adventistas do sétimo dia é muito significativo. Ok? Amém. Pessoal, vamos fazer uma visita na igreja. Aqui atrás. Isso aqui atrás é o quê?